tarde, alunos. Boa tarde, pessoal que vai fazer Enem. Meu nome é Fernanda Zucchini, sou professora de Biologia, tenho 2 pós-graduações, sou mestre em Biologia também, Engenharia Genética, sou professora da Rede Losango e sou professora aqui da FG, com muito amor e carinho, certo? Então hoje eu estou aqui para dar uma ajuda para vocês, certo? Para quem está sem assistir aula, está com dificuldade de achar como assistir. E o assunto que eu escolhi para vocês foi ecologia, porque eu não sei se vocês já fizeram uma pesquisa, dentro das últimas provas de biologia, a matéria da biologia que mais cai da ciência da natureza é ecologia. Então eu vou falar de ecologia hoje, certo? Ok? Então, moçada, a gente vai começar com uma revisão para o Enem de biologia e a gente vai contemplar então a matéria ecologia, que é muito importante. Se a gente for parar para pensar, tudo que está acontecendo, se a gente tem casa, se eu estou aqui dando essa aula para vocês, é por causa do coronavírus, então é uma relação de ecologia e de parasitismo. Se a gente está nesse calor aqui com os meninos ajudando no ar-condicionado, é por causa do agravamento do efeito estufa, que é ecologia. Então a ecologia é uma ciência muito importante, que ela vai permear a geografia, ela vai permear a história, ela vai permear várias disciplinas, então ela acaba até sendo interdisciplinar, ok? Bem, então, foi o que eu falei para vocês, eu escolhi então o tema de ecologia, porque dentro de todas as questões que já foram abordadas no Enem, ecologia é o que mais cai, foi o que eu coloquei aqui, ó. De 100% das questões, 42% são questões que abordam temas da ecologia. Depois a gente tem, então, 11% de evolução e origem da vida, 11% de genética, 10% mais ou menos de fisiologia e o restante de 8 a 9% de parasitologia. Então, daí a minha escolha por ecologia, certo? Bem, a gente vai começar, então, a nossa aula falando dos conceitos fundamentais de ecologia. Porque para eu entender ecologia, para eu entender relação ecológica, para eu entender cadeia, pirâmide, para eu entender níveis tróficos, para a gente entender ciclo biogeoquímico, a gente precisa dos conceitos ecológicos fundamentais. Bem, a ecologia, então, é a parte, é o ramo da biologia que vai estudar a interação dos seres vivos com o meio ambiente, certo? Ecologia, então, que foi um termo usado pela primeira vez em 1866, por Ernest Haeckel, então, em junção de 2 palavras, oik, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ecologia seria o estudo da casa, que foi, então, ampliado para ecologia, o ramo da biologia que estuda a interação dos seres vivos com o meio ambiente, certo? Bem, então a gente sabe então que ecologia é uma das disciplinas, então, um dos ramos que mais caem no Enem. Para a gente começar a nossa história da biologia, a gente vai falar dos 12 níveis de organização dos seres vivos. Eu não sei se vocês lembram disso. Quais são esses 12 níveis de organização dos seres vivos? Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, na verdade, todo o estudo da biologia, ele está embasado nesses 12 níveis de organização, que são inclusivos. Por exemplo, um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas forma uma organela, um conjunto de organelas forma uma célula, um conjunto de células um tecido, um conjunto de tecidos um órgão, o conjunto de órgãos forma um sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor, sistema endócrino, sistema reprodutor. O conjunto de sistemas forma um organismo. E agora, a ecologia estuda desde o organismo até biosfera ou Gaia. Por quê? População é o conjunto de organismos da mesma espécie. Comunidade, conjunto de organismos de populações diferentes, de diferentes espécies.
Ecossistema, conjunto dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. E a biosfera, ou Gaia, né, que o exemplo que a gente tem é o planeta Terra, é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, se a gente for brincar com a ecologia, então, a ecologia é uma ciência extremamente ampla, porque aqui, ó, ela estuda desde o organismo até biosfera ou Gaia. Então, ela vai estudar a interação dos seres vivos, do organismo, certo? Com o planeta Terra, que é a biosfera ou Gaia. Ela estuda 5 níveis de organização: população, comunidade, ecossistema, não é verdade? E biosfera, ok? O organismo primeiro, tá tranquilo? Sim? Muito bem. Então, a gente tem que falar, então, desses 12 níveis de organização dos seres vivos, ok? Aí eu mostrei aqui, ó, a ecologia estuda o organismo, a população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, a comunidade, o ecossistema e a biosfera ou Gaia. Ok? Então, moçada, para a gente começar os nossos conceitos ecológicos fundamentais, a gente tem que lembrar de definição. Definição não é aquilo que você acha sobre alguma coisa, entendeu? Definição é meio que um conceito certo, exato. População, conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em determinado local no mesmo espaço de tempo. Então, quer dizer que, por exemplo, a população de seres humanos de Arcos em 2020, população. A comunidade ou biocenose é o conjunto de indivíduos, né, de organismos de espécies diferentes que vivem em determinado local, né, no mesmo espaço de tempo, ok? O biótopo. O biótopo é o local onde vive a comunidade. Pode ser um lago, pode ser um mar, certo? Pode ser, por exemplo, uma toca do tatu, onde vive, então, uma comunidade, então, certo? Fatores abióticos. É só lembrar. O que significa o prefixo A? Não. Acelular que não tem célula. Acéfalo que não tem cérebro. Então, os fatores abióticos são aqueles que não têm vida. Pode ser, por exemplo, a luz, a temperatura, a chuva, né, que é a água, a umidade, os sais minerais, são fatores abióticos. Os fatores bióticos, então, são os seres vivos que vão constituir o biótopo, certo? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, pode ser um animal, pode ser um vegetal. Muito bem, esses são os fatores bióticos. Então, a gente viu aqui, moçada, olha que bonitinho desse esquema aqui, que junto os componentes abióticos com os componentes bióticos vão formar, então, os ecossistemas. Os ecossistemas, então, são formados, então, pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Exemplo de ecossistema é o que se estuda em geografia, por exemplo. A gente tem a tundra, a gente tem a taiga, a gente tem a floresta tropical, a gente tem a savana, a gente tem o deserto. Eu coloquei aqui, né, eu acho linda essa foto aqui, eu coloquei aqui, na verdade, o Pantanal, certo? Do lado de cá, na direita aqui eu coloquei os manguezais, certo? Então, são exemplos. Aqui eu coloquei um lago, que é um liminociclo. Então, o ecossistema é formado pelo conjunto dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. E para a gente terminar, o último nível de organização estudado em ecologia é a biosfera ou Gaia, que vai compreender todos os ecossistemas do planeta. Por enquanto, o único exemplo que a gente tem de biosfera ou Gaia é o planeta Terra. Apesar de que eu acho que, com certeza, existem outras formas de vida em outros planetas, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar. Então, nós falaremos aqui de exemplo de biosfera ou Gaia, o planeta Terra, ok?